Eu quero aproveitar o dia de hoje, a exemplo de outros parlamentares, de falar também sobre a importância que foi aqui no Brasil a reunião da cúpula dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O nosso país tem sediado uma série de encontros internacionais e lembramos aqui que na quarta-feira passada, dia 16, os presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul iniciaram oficialmente a 6ª cúpula dos BRICS. Aqui em Brasília, no Palácio de Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, foi o centro das articulações para esse grande evento realizado no nosso país. Além dos 5 presidentes e primeiros ministros dos países que compõem os BRICS, participaram convidados mandatários de 11 nações sul-americanas, Unasul entre elas, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e os presidentes do Uruguai, José Mujica, e da Bolívia, Hélio Moraes. A cúpula dos BRICS no Brasil iniciou na segunda-feira, lá em Fortaleza, com reuniões entre ministros da Fazenda, presidentes de bancos centrais e de bancos de desenvolvimento dos países que fazem parte do grupo. Na terça, dia 15, também na capital cearense, ocorreram reuniões entre chefes de Estado e de governo. A medida de maior impacto, não só no Brasil, mas no mundo, foi o anúncio do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, para o BRICS. O projeto do Banco dos BRICS vem sendo discutido desde 2012. No ano passado, em Durban, na África do Sul, os 5 países deram sinal verde para essa iniciativa. O NBD foi criado à semelhança do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O NBD, senhor presidente, vai ter capital inicial de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente entre os membros fundadores. Entretanto, esse valor poderá chegar a 100 bilhões de dólares. Os empréstimos também poderão ser concedidos a países emergentes, fora dos BRICS. Os países terão um prazo de 7 anos para disponibilizar o valor em parcelas crescentes. No caso do Brasil, o aporte virá de recursos do Tesouro. O acordo também permite que novos países se associem a esse importante banco, que terá responsabilidade social. Entretanto, os 5 fundadores deverão manter, no mínimo, um mínimo de 55% de participação conjunta. O Brasil poderá indicar o primeiro presidente do Conselho de Administração do banco. Já a Índia, que apresentou a ideia inicial, ou seja, da criação do banco, terá o direito de indicar o primeiro presidente, e a Rússia, o presidente do Conselho de Governadores. A China sediará a instituição, que ficará em Xangai. A África do Sul vai sediar o Centro Regional Africano do Banco. Pelos termos do acordo, haverá rotatividade na presidência do banco. Depois da Índia, o Brasil terá o direito a chefiar a instituição, seguido pela Rússia, África do Sul e China. Os mandatos serão de 5 anos. A criação do banco precisa ser aprovada pelos congressos dos países para sair do papel, mas eu tenho certeza que o Congresso brasileiro assinará e aprovará, avalizar essa ideia tão importante, eu diria até para combater a pobreza no mundo e contribuir com o desenvolvimento, pensando no bem-estar da humanidade, no bem-estar do planeta. Quero registrar aqui a posição do presidente do Senado do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, que prometeu celeridade na aprovação do Banco do BRICS, se depender desta casa. Segundo ele, a criação do banco se trata da mais importante iniciativa das últimas décadas para a democratização do acesso ao crédito, principalmente
para os países em desenvolvimento. Outro acordo dos BRICS propiciou o arranjo contingente de reservas, ACR, que será capitalizado em 100 bilhões de dólares para dar apoio aos membros com problema de balança de pagamento. Senhor presidente, senador Rubio Figueiró, senador Mozarildo, sempre presentes aqui nessa casa. Os países que compõem o BRICS estão de parabéns pela criação desse novo banco. Aqui cito que publicou o jornal inglês Financial Times. Lá a manchete foi: notável demonstração de como a ordem econômica está mudando. A presidenta Dilma Rousseff destacou que a criação do novo Banco de Desenvolvimento não é uma resposta à falta de reforma do FMI, é uma resposta às nossas necessidades. Senhor presidente, eu queria, na mesma linha, avançando aqui nos meus registros, fazer um pronunciamento também que vai na linha do projeto chamado PSD Legal. Faço aqui um registro relativo ao material que recebi do Ministério Público do Trabalho. Um material muito importante, interessante, e, diga-se de passagem, são publicações que fazem parte do projeto PCD Legal, uma biblioteca virtual, gratuita, idealizada pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo dessas cartilhas, dessas revistas, inclusive em quadrinho, eu desde a minha primeira campanha sempre usei, lá na Constituinte ainda, a revista em quadrinho como uma forma de chegar à população. Um material muito bem elaborado, oferece conhecimento sobre temas importantes para o desenvolvimento da cidadania, em especial para os 46 milhões de brasileiros que, de acordo com o IBGE, apresentam algum tipo de deficiência. As publicações incluem títulos como o Ministério Público do Trabalho e os Direitos dos Trabalhadores. Muito importante, li toda a cartilha, muito bem elaborada, parabéns ao Ministério Público. O Ministério Público e o Trabalho Infantil, Mitos e Verdades. O Ministério Público, Inserção com Inclusão. O Ministério Público, o Trabalhador e seus Direitos. A Lei de Cotas, inclusive, em perguntas e respostas, são algumas das cartilhas que recebi. Senhor presidente, é importante destacar que, para assegurar que a mensagem alcance todos os brasileiros, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu um espaço bilíngue, ou seja, a qualquer momento o usuário pode optar por um dos idiomas oficiais do Brasil, português ou Libras, língua brasileira de sinais. O endereço eletrônico para acesso ao conteúdo dessas publicações tão bem elaborada é www.pcdlegal.com.br. Também é preciso dizer que o conteúdo das publicações está disponível para ser recebido no modo de textos, áudios e vídeos. O usuário pode consultar o conteúdo não somente pelo computador, mas também por meio do tablet e das redes sociais. Considero esse projeto sensacional e quero aqui agradecer ao Procurador do Trabalho, Stanislau Talon Bose, de Vitória, Espírito Santo, que gentilmente enviou esse material ao meu gabinete para que eu tomasse conhecimento e desse também nos espaços aqui do Senado a devida publicidade. Meus parabéns ao Ministério Público da União, ao Ministério Público do Trabalho, por esse belo projeto e pela oportunidade que ele oferece a um público tantas e tantas vezes excluídos. Meu total apoio ao projeto PCD Legal. Senhor presidente, eu sei que essa casa deverá aprofundar o debate sobre a questão do trabalho escravo. Aprovamos já a PEC de combate ao trabalho escravo e, por isso, preocupado com o desdobramento desse tema, porque eu tenho um receio muito grande que na regulamentação do trabalho escravo a gente vai regulamentar o trabalho escravo. Devido a isso, é que falo e faço esse pronunciamento antes que se inicie o recesso que vai acabar acontecendo devido ao processo eleitoral
Senhor presidente, no último dia 5 de junho, aqui nesse plenário, cantou-se que ninguém ouviu um soluçar de dor, no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou. Composta há 40 anos por Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, a canção prossegue: que agonia o canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Nós ouvimos o lamento, nós sentimos a dor, e por isso que naquele dia 5 de junho de 2014, após longos anos de luta, promulgamos a Emenda Constitucional 81. Desde então, o artigo 243 da Constituição prevê que a exploração do trabalho escravo dará ensejo à expropriação para fins de reforma agrária e de programa de habitação popular, nada mais do que justo. A escravidão acompanha a humanidade há milênios. O Egito Antigo, a China Antiga, a Índia, a América pré-colombiana, a África pré-colonial, todos, e claro, eu diria, infelizmente, o Brasil também, e foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Na Babilônia escreveu-se em pedra que, se um escravo diz a seu mestre, você não é meu mestre, o mestre deverá cortar, no mínimo, a sua orelha. No Brasil não foi diferente. A escravidão só foi proscrita tardiamente em 1888. O Brasil República, o Brasil do século XX, não deveria ter escravos. Entretanto, a partir da década de 70, começamos a desconfiar de que ainda havia aqui muitos e muitos homens e mulheres vivendo sob o regime de escravidão. Quase 100 anos depois da abolição da escravatura, começamos então a investigar. Aí cumprimento os grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho, que foram ao campo e à cidade. Não só descobrimos que ainda tínhamos escravos, como já libertamos mais de 50 mil deles. Libertamos, só no ano passado, 2.063 pessoas que viviam sob o regime de escravidão. Vejam bem, em pleno século XXI. Infelizmente, não é privilégio do Brasil ainda ter pessoas trabalhando sob o regime de escravidão em pleno século XXI. Trata-se, na verdade, de um fenômeno de proporções planetárias. Vejamos um exemplo recente. Em 2022, a Copa do Mundo de Futebol será sediada por Catar. Algumas obras relacionadas à competição já foram iniciadas. Pois bem, segundo o jornal britânico The Guardian, dezenas de trabalhadores nepaleses submetidos a trabalho exaustivo morreram nessas obras ao longo das últimas semanas. Trata-se de imigrantes importados da Ásia para trabalhar sob regime de escravidão na construção civil naquele país. Milhares desses escravos modernos estariam sendo submetidos às condições abjetas, degradantes, exaustivas e letais de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, em relatório denominado Lucro e Pobreza, a economia do trabalho forçado, publicado este ano, estima que há hoje no mundo cerca de 21 milhões de pessoas, homens e mulheres submetidas ao trabalho análogo à escravidão. Eles estimam que o lucro ilegal obtido com a exploração dessa mão de obra ultrapassa a 150 bilhões de dólares anuais. Os trabalhadores sob regime de escravidão no planeta levam aqueles que os exploram um lucro de 150 bilhões de dólares anuais. Isso mesmo, mais de 150 bilhões de dólares, ou seja, o lucro baseado na submissão de seres humanos à condição desumana de trabalho é maior do que o PIB, Produto Interno Bruto, da maioria dos países do mundo. O mesmo estudo preliciona que, enquanto empregadores, nesse caso criminosos, obtêm lucros exorbitantes, os trabalhadores subjugados sofrem perdas econômicas, sociais, gigantescas
ficam sequelados e perdem a vida. Essas pessoas tornam-se prisioneiras de um círculo vicioso do qual não tem força de sair, de escapar. Um círculo vicioso que as condena e as suas famílias à eterna miséria, à ignorância e à marginalidade social. E aí, muitas vezes, os escravos, não é só o pai e a mãe, os filhos, toda a família vive sob o regime de escravidão em regiões ocultas e escondidas da fiscalização. São pessoas as quais se negam à cidadania, à educação e ao privilégio de serem capazes de sustentarem a si mesmo e as suas famílias com dignidade. Mas a exploração do trabalho escravo não destrói apenas a vida das pessoas subjugadas. Quando empresários inescrupulosos obtêm redução de seus custos de produção à custa da miséria das pessoas que subjugam, eles também desequilibram completamente o jogo econômico. Empresários dignos, e digamos que são a maioria no Brasil e no mundo, empresários dignos, empresários conscientes, empresários que têm a consciência social e respeitadores das leis e da regra do jogo, são sangrados, porque há uma concorrência desleal, porque aqueles que usam o trabalhador sob o regime de escravidão acabam não pagando nem a metade daquilo que paga o empresário sério, responsável e que tem responsabilidade social. O dinheiro não paga praticamente nada. Por isso, é uma concorrência desleal. Eles têm dificuldades para manter seu negócio e os empregos de seus trabalhadores porque seguem a regra, a lei, enquanto os outros usam da ilegalidade. A escravidão cria uma vantagem competitiva que pode inviabilizar a livre concorrência e a própria responsabilidade social. É um crime que prejudica a economia e mancha a reputação das nações no mundo todo. Senhor presidente, é necessário reequilibrar o jogo. É preciso inibir essas práticas desumanas e desleais, desonestas, que têm destruído a vida de milhares de pessoas, de milhares de famílias. É urgente neutralizar essa excrescência que nos envergonha e que envenena o tecido social. E é por isso que estamos ensaiados, e é por isso que temos ensaiado injetar no arcabouço jurídico nacional algum antídoto eficaz contra o veneno chamado escravidão. Em 2003, por exemplo, a Lei 10.803 definiu o que é o trabalho escravo. Essa lei alterou o Código 149 do Código Penal e elencou as situações que tipificam crime de redução de alguém à condição análoga à de escravo. Foi suficiente? Não preciso responder. Apesar da lei, poucas pessoas foram condenadas, a escravidão continuou nos envenenando. Em 2004, os brasileiros, em 2004, no Brasil, criamos o cadastro de empregadores e infratores, conhecido como lista suja. Esta lista atualmente relaciona mais de 500 pessoas vinculadas a essas empresas, entre físicas e jurídicas, rurais e urbanas, flagradas, mantendo trabalhadores em regime de escravidão. Foi suficiente? Respondo que foi bom, mas não o suficiente. Que ajudou e que ajuda, mas que, infelizmente, não é ainda o suficiente. O veneno continua a se alastrar e o doente precisa de remédio. O doente, senhor presidente, precisa de um remédio mais forte, um remédio que aplaque a ganância, que atenue a indignidade, que elimine a degradação, que é o trabalho escravo. Um remédio que cure nossa sociedade. A boa notícia é que nós criamos esse remédio, criamos e lhe demos um nome, o nome da Emenda Constitucional 81. Não obstante a quem acredite que o remédio é forte demais, a quem defenda que é necessário atenuar-lhe a eficácia, a quem proponha diluir-lhe a fórmula. O projeto de lei do Senado, número 432 de 2013, que tem por fim regulamentar a Emenda Constitucional 81, pretende definir trabalho escravo de forma arquetípica. Parece acreditar que ainda estamos no século XVIII,
trabalho escravo. Segundo o projeto de lei, seria apenas a submissão de um ser humano ao trabalho forçado, exigido sob ameaça de punição, com uso de coação e restrição de liberdade pessoal. O cerceamento do uso de qualquer meio de transporte ou a manutenção de vigilância social para o fim de reter o escravo no local de trabalho ou a restrição de locomoção do escravo em razão de dívida. Aí termina. Há 126 anos, a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, fez saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretava e ela sancionava a seguinte lei. Artigo 1º. Era declarada extinta, desde a data daquela lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revoga-se as disposições contrárias. Estamos no século XXI. Não precisamos reeditar a Lei Áurea. Repito, não precisamos reeditar a Lei Áurea. Os escravos do Império já foram alforreados. A restrição ostensiva da liberdade de locomoção, a vigilância ostensiva, a submissão ao trabalho forçado sob ameaça e o condicionamento da liberdade ao pagamento de carta de alforria são, evidentemente, definições pré-republicanas. O projeto de lei do Senado 432, de 2013, propõe definições que parecem ter sido formuladas no século XIX. Estamos em 2014. Não devemos, não podemos retroceder. Em 2003, nosso Código Penal aperfeiçoou, modernizou, tipificou a definição de trabalho escravo. Ali, em 2003, as definições pré-republicanas de coação a trabalhos forçados, a privação de liberdade, acrescentou a submissão à jornada de trabalho exaustiva e à realização de trabalho em condições degradantes, ou seja, ao conceito arcaico de escravidão, adicionou a noção moderna de afronta à dignidade humana. Nada mais se fez que acrescentar à lei infraconstitucional o que a própria Constituição já previa no inciso 3º de seu artigo 5º. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Carlos Henrique Borlido Haddad, juiz federal, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nos ensina que a lei penal, ao tipificar a redução à condição análoga de trabalho escravo, prescinde que essa condição seja igual àquela desfrutada pelos escravos do Império Romano ou do Brasil colônia. Grande definição. E acrescenta ainda, não se pode continuar adotando uma concepção caricatural da escravidão. Aqueles que querem, por meio do projeto de lei do Senado 432, atenuar a eficácia da emenda constitucional 81 de 2014, aumento que, sem a regulamentação, a mera infração de norma trabalhista resultará em expropriação sumária, sem o devido processo legal, de propriedade no campo da cidade, quando se entender que lá é regime de escravidão. Impossível concordar com essa argumentação. Impossível sequer aventar essa hipótese. A nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante já que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei determinada que seja garantido o direito de propriedade. Assegura que ninguém, repito, ninguém, será privado à liberdade de seus bens sem o devido processo legal. É verdade, ninguém foi privado de sua liberdade com base no artigo 149 do Código Penal, que prevê as condições degradantes e a jornada exaustiva como elemento de trabalho escravo sem o devido processo legal. Não é o único caso. Por isso que não tem que haver esse temor. Da mesma forma, ninguém, repito, ninguém, será privado de sua propriedade sem o devido processo legal. Está na Constituição. Regulamentar o quê? Que se cumpra a Constituição. A regulamentação da emenda constitucional 81, de 2014, que visa eliminar o trabalho escravo no Brasil, não pode transformar-se na regulamentação, na legalização do trabalho escravo no Brasil. Eu não gostaria, mas não gostaria muito, mas muito mesmo, que essa casa fizesse um ato desse. Eu não gostaria de dizer que, embora, claro, eu votarei contra com muita convicção, que eu estava no Congresso Nacional quando, no meu entendimento, equivocadamente, no mínimo termo equivocadamente, aqueles parlamentares, Câmara e Senado, regulamentaram
o trabalho escravo. O trabalho escravo não se regulamenta, proíbe. E as leis estão aí para assegurar o direito de empregados e de empregadores, mas não o direito de trabalho escravo regulamentado. Espero que eu não tenha que estar aqui simplesmente protestando, gritando, porque daí vamos ter que gritar mesmo, vamos ter que subir na tribuna, vamos ter que convocar movimentos sociais, líderes de todos os segmentos para vir para cá, para não permitir que um crime desse aconteça. Não podemos passar à sociedade brasileira a impressão de que acreditamos que o trabalho degradante, exaustivo, enobrece o homem. Isso não existe. Esse é o combate pelo qual nos alistamos. E faremos, sim, pode ter certeza, o bom combate. O bom combate. O combate daqueles que acreditam que a dignidade é um bem ao qual todos merecem ter acesso, tanto empregado como empregador. Meus caros colegas do Parlamento, nesse sentido, quero compartilhar alguns indicadores que me foram encaminhados pelo Dr. Vitor Araújo Filgueiras, doutor em Ciências Sociais, pesquisador do Centro de Estudos e Economia do Trabalho CESIT, da Unicamp, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, coordenador do Grupo de Pesquisa e Indicadores de Regulação do Emprego. Os dados foram sistematizados em sua pesquisa com base no universo dos resgates de trabalhadores submetidos às condições análogas às de escravos no Brasil. Diz o doutor Vitor, mediante as informações que me remeteu, em funções de que elas poderiam ser úteis diante da iminência da possível inflexão da regulação da terceirização e do trabalho análogo ao escravo no Brasil. Eu acho que empresa, seja qual for, todos tinham que cumprir a CLT. Teriam que cumprir a CLT. Em seu trabalho intitulado Terceirização e Trabalho Análogo ao Escravo, coincidência, diz ele, e deixa um ponto de interrogação. E ele pontua que 2 dos fenômenos do chamado mundo do trabalho mais divulgados, pesquisados e debatidos no Brasil nas últimas 2 décadas são a terceirização e o trabalho análogo ao escravo. Esses 2 fenômenos estão envoltos, segundo ele, em ferrenha disputa no bojo das relações entre capital e trabalho. Assim, no conjunto da sociedade, pois constituem, respectivamente, estratégia central no atual perfil predominante de gestão do trabalho e o limite do assalariado no capitalismo brasileiro. Senhor presidente, consta do trabalho do eminente estudioso da matéria. A tabela com alguns dados a partir dos 10 maiores resgates entre todos os flagrados ocorridos no país em cada um dos últimos 4 anos. 2010, 10 casos quando envolvem terceirizados, 9. Terceirizados resgatados sob o regime de escravidão, 891. Contratos diretos, 47. Total de resgatados, 938. Ou seja, dos resgates que foram feitos em 2010, 891 eram trabalhadores que estavam sob o regime de terceirização. 47, trabalho legal. Em 2011, 554 terceirizados. Trabalho legal, 368. 2012, 947 terceirizados. Nenhum trabalho legal. 2013, 606 que foram pegos sob o regime de escravidão, em empresa terceirizada, contratos diretos 140. Isso aqui mostra que, na verdade, a terceirização ela deriva para o regime de escravidão, não todos, mas em grande parte. Por isso, todos, no meu entendimento, e a minha avaliação, como parlamentar, como alguém que veio do mundo sindical, que ninguém deveria ser contratado sem receber, no mínimo, os direitos assegurados na CRT. Querem terceirizar? Como alguém já me disse, mas eu me especializei a minha firma só em fazer o alicerce, a fundação. Pois bem, o serviço dele pode ser terceirizado para obras,
mas pague para os seus empregados o que manda a CLT. Ponto. Isso aqui é resolvido. Ninguém vai proibir que um serviço seja terceirizado, mas que todos cumpram a CLT, o que não vem acontecendo, e aí nós derivamos para o trabalho escravo. Enfim, a tabela mostra que, na média, nos 4 últimos anos abrangidos, em 90% dos 10 maiores resgates de trabalho escravo, os trabalhadores submetidos às condições análogas de trabalho escravo eram terceirizados. Temos aqui no Congresso mesmo esse problema. Eu acho que nós temos que resolver isso. Dar um exemplo. Eu deixo aqui ao presidente Renan, que tem feito uma bela administração, é inegável. Não adianta quando eu falo aqui elogiando a administração do Renan, que alguém vem querer, mas o Renan... Olhem a administração do presidente Renan nesse período. Vejam se a oposição critica. Veja se tem um senador que critica. Não, ninguém critica. Pode haver discordâncias políticas, ideológicas, mas ninguém critica a administração. A economia que vem fazendo, a forma como está dirigindo, como está reduzindo os gastos da casa. Então, aí os dados, os números não mentem, né? Pode alguém não gostar, mas ele está fazendo, de fato, uma bela administração. E aqui eu deixo essa sugestão, senador, presidente Renan Calheiros, que olhasse com carinho essa ideia de que não é que tenha que proibir terceirizar, tenha que pagar exatamente tudo o que a CLT manda para todos os trabalhadores. Todos têm que ser submetidos ao regime da CLT. Enfim, senhor presidente, aqui eu vou terminando. Vale ressaltar que a fonte de dados não resulta de filtragem quanto à forma de contratação dos trabalhadores. As fiscalizações que ensejam o resgate são oriundas, em parte, de ações planejadas com base em denúncias, que não priorizam o fato de haver ou não terceirização. Em parte dos flagrantes são previstos que, igualmente, são direcionados por alguns ao tipo de vínculo envolvido. A denúncia vem em trabalho escravo, a turma de combate vai lá. E chega lá e nota que 90% dos casos são trabalhadores terceirizados. Além disso, depois eu passo a Vossa Excelência, senador Cristóvão, essa é a minha última fala de hoje, sobre no momento na tribuna, né? Além disso, essa proporção de terceirizados é muito maior do que o percentual de terceirizados no conjunto do mercado de trabalho. A despeito do intenso crescimento apontado por várias pesquisas, os trabalhadores contratados por figura interposta não alcançam sequer metade dos postos de trabalho na economia. Nota-se que os dados acima também não discriminam o setor da economia, porte das empresas ou região do país. São os terceirizados. Não são maioria do mercado de trabalho do brasileiro, não são, como um todo. Menor ainda é a sua proporção entre os trabalhadores formalizados, pois há maior tendência, pelo contrário, de serem menos registrados em comparação com aqueles que aqui eu fiz diretamente contratados. Enfim, senhor presidente, mesmo assim, entre os resgates ocorridos em 2013, os 8 maiores casos em que a totalidade de trabalhadores eram formais, entre 20 e 93 trabalhadores resgatados, todos eles eram terceirizados. Já no grupo de resgate com parte de trabalhadores com vínculo formalizado, nas 10 maiores ações, de 23 a 173 trabalhadores resgatados, em 9 os trabalhadores formais resgatados, mesmo formais resgatados, também eram terceirizados, que seria a outra hipótese que aqui eu levantei. Entre esses resgates com terceirizados, que é o eixo, que aqui ele faz um estudo mostrando o vínculo entre trabalho escravo e terceirizado, figuram médias empresas desconhecidas e até gigantes, como na mineração e na construção civil, do setor de produção de suco de laranja, frigoríficos, multinacional, produtores de fertilizante, obras de empresa vinculadas ao próprio Estado brasileiro, como, por exemplo, companhia de petróleo, que tem muita gente terceirizada. Por fim, foi escolhido o setor que mais tem se destacado em número de flagrantes de trabalhadores em situação análoga de trabalho escravo nos últimos anos, é a construção civil. É um fato que a turma de combate para resgate verificou. Em 2011, dos 14 resgates da construção civil,
11 ocorreram em empresas terceirizadas, incluindo desde pequenas empresas e até gigantes do setor da construção. Em 2012, foram 8 resgates, sendo que em todos eles eram terceirizados os trabalhadores resgatados. Senhor presidente, não há entre nós quem seja favorável à escravidão. Não acredito que alguém defenda a escravidão. Não há, tenho certeza, quem defenda que alguém tenha que trabalhar sobre uma forma que não lhe garanta a dignidade como ser humano. Não há também entre nós quem pretenda ferir o sagrado direito à propriedade. Isso também é respeitado. O que queremos é somente justiça social. O que queremos é que todos tenham condição de ter o seu negócio, ser empreendedor, ser um grande empresário ou ser um pequeno empresário, mas queremos somente a dignidade do trabalho para os nossos homens e mulheres. O que queremos é que a propriedade atenda à sua função social. O que queremos, enfim, é que cada um de nós seja responsável pela proteção sob a égide da lei daqueles homens e daquelas mulheres e crianças que são tão vulneráveis, não têm forças sequer para defender a própria dignidade. Porque são muitas vezes crianças, que é o caso do trabalho infantil, ou outros que estão passando fome e estão sob o regime de escravidão, e nós temos a obrigação de ser solidários a eles. Senhor presidente, aqui eu termino os meus pronunciamentos, peço que Vossa Excelência os considere na íntegra, mas queria muito que Vossa Excelência concedesse uma parte ao senador Cristóvão. Senador Penha, eu vou começar pelo final, quando o senhor diz que ninguém quer o trabalho escravo. Quer, porque não percebe que é um trabalho escravo. Uma grande quantidade de pessoas, durante 300 anos, achava que o que a gente chama hoje de trabalho escravo era uma civilização dos negros africanos no continente americano. Não havia esse sentimento da escravidão como uma coisa perversa. Não havia. Havia uma tolerância porque era invisível. O que hoje acontece com o trabalho dito terceirizado, não digo em todos os casos, mas em muitos casos, não é visto como uma forma brutal de desigualdade próxima da escravidão. Senador Paim, nós precisamos fazer uma autocrítica aqui, senadores. Aqui, ao nosso lado, há trabalhadores terceirizados que levam a vida que não tem a menor comparação com a que levamos nós. Eu não falo só os senadores, eu falo os senadores e os trabalhadores do setor formal da casa. Eu não entendo como é que alguém ainda não fez um estudo claro da diferença entre um e outro trabalhando juntos. O seguro de saúde, o outro sem saúde, o salário, o outro com salário ridículo, os benefícios diversos, o horário de trabalho. E a gente não percebe isso. Como antes não se percebia a escravidão. Havia uma aceitação, uma tolerância. Os escravocratas, salvo algumas exceções, não eram escravocratas. Eram apenas pessoas que viviam na escravidão. Por isso que durante 300 anos não houve uma voz se levantando contra. Nos últimos 50 anos da escravidão, alguns começaram. A igreja não se pronunciou contra a escravidão. Padre Vieira chegou a se pronunciar contra a escravidão do índio, mas não do negro. As universidades, as faculdades, não eram universidades, nunca houve um movimento acadêmico contra a escravidão, senador. Nunca houve. Foram algumas vozes isoladas que começaram a falar contra. Então, hoje, ainda existe, sim, uma tolerância com as diversas formas de escravidão, disfarçadas ou minoradas. Não é igual. Por exemplo, não se vende. Deixa-se morrer. Deixa-se morrer. Antes eram vendidos, agora podem morrer. Que às vezes o patrão não tem nenhuma perda, então por que se preocupar? O escravo, quando morria, gerava uma perda no senhor que tinha comprado esse escravo. Então ainda existe. Por isso, no dia 18, e o senhor disse que vai fazer um esforço para estar presente, diante dos compromissos lá no Rio Grande, nós vamos fazer uma audiência aqui no Senado sobre o que falta fazer para completar a abolição da escravatura no Brasil. O que falta fazer.
Mas não é o que falta fazer só em relação a 1888, sobre os negros, por exemplo. Não é o que falta fazer diante da estrutura do trabalho no Brasil hoje. E nessa data nós vamos estar comemorando a fixação do nome do Joaquim Nabuco no livro dos heróis da pátria, que é um gesto importante do ponto de vista de escravidão. Mas vamos aproveitar esse dia para fazer uma reflexão, não apenas para comemorar o que esse grande brasileiro fez, para fazer uma reflexão. O que é que ainda falta fazer para que no Brasil possamos dizer que, de fato, não há nenhuma forma de escravidão? Nem as explícitas de antigamente e raciais, nem as não raciais e implícitas, invisíveis, que nós temos hoje, como antes aquela era invisível para a sociedade do seu momento. Não se percebia que havia uma coisa chamada escravidão. Aliás, o nome não era escravidão, era trabalho servil. A princesa, no dia 4 de maio, quando faz a sua fala, iniciando o processo de discussão da Lei Áurea, que durou apenas 10 dias passou em todo o Congresso. Pois bem, ela falou em trabalho servil e não falou em abolição no primeiro momento. Falou, é preciso resolver a situação do trabalho servil. Como a gente hoje fala, é preciso resolver o problema dos trabalhadores terceirizados. Sim, tem que haver sistemas, momentos, lugares de trabalho provisórios. Não dá para dar estabilidade de trabalho a todo mundo. Você entra para uma construção, não vai ficar estável na empresa. Aliás, essa estabilidade a gente tem que voltar a discutir. A estabilidade hoje está pesando para diminuir a qualidade do trabalho no setor público. O menino entra com 26 anos na universidade como professor, fica até a sua aposentadoria estável. Trabalha ou não trabalha? Isso tem que acabar. Nós precisamos de uma estabilidade responsável. Ou seja, responsabilidade porque o patrão não demite, mas responsabilidade responsável porque se não trabalhar, não fica. Então, não é para ter o trabalho permanente, mas é para ter o respeito durante o trabalho, durante o tempo que o trabalho estiver acontecendo. Então, eu lhe parabenizo por estar trazendo esse assunto e eu espero que o senhor consiga uma brechinha para no dia 18 vir aqui debater o que é que falta fazer ainda para resolver finalmente o trabalho, como chamava a princesa, o trabalho servil no Brasil, ou seja, o trabalho sob as diversas formas de escravidão. Tudo bem, senador Cristóvão, pode ter certeza que farei de tudo para estar aqui nesse bom debate no dia 18, até porque eu tenho discutido muito com os auditores fiscais do trabalho, a força especial do Ministério do Trabalho, que faz esse bom combate, e eles estão muito preocupados. Por exemplo, aqui, a assessoria me passa aqui, que é importante que eu lembrasse, eu achei importante, por isso eu vou ler. Nós temos tramitando na casa, o PLS 432. Pretende acabar com a chamada lista suja. Porque essa lista suja é aquele camarada que é pego lá com trabalho escravo, o nome dele vai para lá, e eles querem acabar com a lista suja. Eles querem manter o trabalhador sob o regime de escravidão e não querem que ninguém saiba. Hoje o absurdo que chega e a ousadia de encaminhar um projeto desse porte aqui para o Congresso Nacional. Em resumo, o PLS 432 pretende acabar com a lista suja, como conhecemos hoje, esvaziando o trabalho hoje exercido pelos auditores que fazem a fiscalização, pois restringe a lista àqueles que já passaram pelo trâmite judicial até o trânsito em julgado. Hoje, as inscrições na lista ocorrem após a decisão administrativa final sobre a inflação. Quer dizer, comprovado que há, ele vai para a lista. Ele que vai se explicar lá por que foi para aquela lista. Querem acabar com a lista. Aí, senador Cristóvão, e aí eu termino, senador Mozaguildo, dizendo que no passado os escravos eram negros. Hoje são brancos, são negros, são índios e ciganos. Aqueles que vivem, infelizmente, em muitos lugares do nosso país e do mundo, que não é só aqui, ainda sob o regime de escravidão. E por isso que essa luta, como eu sempre digo, é uma luta sem fronteira.
Até porque direitos humanos, que é o que trabalhamos, como combatemos o trabalho escravo, é universal. Pelo fim do trabalho escravo no Brasil e no mundo. Obrigado, presidente, pela tolerância.